Olá! Na aula de hoje, abordaremos o tema difusão mássica em líquidos. Recordando que o estado líquido é caracterizado por seus constituintes apresentarem adensamento molecular maior quando comparado ao do estado gasoso, exibindo dessa maneira maior intensidade de forças de coesão. Diferentemente dos gases, um líquido em condições normais de temperatura e de pressão é praticamente incompressível. Uma abordagem bastante interessante para descrever o mecanismo difusivo em líquidos dá-se pelo movimento browniano. Neste caso, considere que determinada molécula de um certo soluto, como por exemplo o oxigênio, indicado na seta azul, esteja presente em um meio líquido, meio este sendo água, cujas moléculas estão dotadas de energia cinética K vezes T ou R vezes T, sendo que K é a constante de Boltzmann e R é a constante universal dos gases. Devido à sua agitação térmica, essas moléculas de água colidirão com a molécula do soluto, arrastando-o, conforme ilustra a figura 2. Ao ser arrastado, a molécula do soluto percorre uma trajetória errática, reconhecida como movimento browniano. Essa trajetória errática, denominada também de passeio aleatório, pode ser observada nessas 4 figuras, sendo o tempo menor associado a 500 passos e o tempo maior associado a 30.000 passos na figura D. Notem que da figura A até a figura D existe um espalhamento do soluto na região considerada, caracterizando a difusão mássica estocástica. Esse espalhamento ele é regido naturalmente pela segunda lei da termodinâmica. A força motriz que rege naturalmente esse espalhamento é apresentada para vocês nessa seta em azul, em que Fc é a força termodinâmica na direção Z, cuja força motriz está relacionada ao potencial químico, o qual, em termos práticos, pode ser traduzido em termos de fração molar, o X subscrito A, em que A, lembre-se, indica o soluto. Observe, nesta equação da força termodinâmica, o termo R vezes T, que está associado à energia cinética devido à agitação térmica do meio. Nesta expressão, notem que o gama corrige a idealidade de uma possível solução. Nesse caso específico, nós podemos considerar solução ideal, neste caso, gama igual a 1, ou E, solução líquida do soluto. Observem que solução diluída, notem na figura 2, nós temos uma molécula no meio líquido. Pois bem, essa molécula do soluto representado na figura 2 está sendo arrastada devido às colisões moleculares do meio. Ao ser arrastado, este arraste, essa força de arraste, apontada na seta em vermelho, é a lei de Stokes, no qual a gente observa que esse meio oferece uma resistência também devido à sua viscosidade dinâmica, eta subscrito B, em que o soluto está caracterizado nesta expressão pelo seu diâmetro molecular, D subscrito A, assim como uma velocidade característica, U, do soluto na direção Z. E assim sendo, podemos igualar essas duas equações conforme apresentado aqui. Nesta primeira equação, nós podemos apanhar a concentração molar do soluto e passar para o lado esquerdo da equação, resultando nessas 3 equações. A segunda equação, nós multiplicamos
ambos os lados pela concentração total da solução. Lembre-se que trata-se de uma solução binária do soluto A no meio B, em que essa concentração, tendo em vista a diluição do soluto, independe da sua fração molar, portanto, é uma constante. E a multiplicação da concentração total da solução vezes a fração molar do soluto caracteriza a concentração molar do soluto A. Esse indicado na última equação em rosa, em azul. Se nós observarmos nessa mesma equação, do lado esquerdo, destacado em vermelho, o produto entre a velocidade característica e a concentração do soluto. Pois bem, velocidade vezes concentração é a definição de fluxo. Neste caso específico, é o fluxo difusivo molar, J maiúsculo, do soluto A na direção Z. O que a gente observa nessa equação do fluxo? Ela traduz a primeira lei de Fick em termos de concentração molar do soluto. Por que em termos de concentração molar do soluto? Porque ele está diluído na solução. Observamos a força motriz em termos dessa derivada de concentração molar, no qual o soluto vai de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. Isto é uma imposição da segunda lei da termodinâmica, no qual está implícita nesta equação em azul, no sinal negativo. Notamos algo importante nesta equação, que é o termo entre parênteses. Esse termo entre parênteses nada mais é que o coeficiente de difusão do soluto A no meio B. Notem que existe um sobrescrito em A. Esse zero que está aí. Isso indica o quê? Que A está diluído em B. Notem que esse coeficiente de difusão traduz uma relação microscópica associada à energia cinética do meio R vezes T, dividido por uma grandeza macroscópica em função da força de arraste, onde a gente observa a viscosidade do meio e o diâmetro molecular do soluto. Esta equação denomina-se equação de Stokes-Einstein. Uma grande dificuldade de trabalhar com esta equação in natura é exatamente o fato de nós definirmos apropriadamente o diâmetro molecular do soluto. Esse diâmetro molecular do soluto, ele pode ser substituído pelo seu volume à temperatura normal de ebulição, presente nas equações 4.8, 4.9 e 4.10, em termos do VB subscrito A. A equação de Wilks-Cheng é a equação clássica da difusão em soluções diluídas. Ela é bastante apropriada para a difusão de gases em líquidos, assim como para aqueles solventes destacados nesta mesma equação. Existe também o modelo de Siddiq-Lucas, sendo que a equação 4.9 é apropriada para difusão de solutos em água. Esse soluto pode ser gases, líquidos, líquido orgânico, líquido inorgânico. E a equação 4.10 é para difusão em solventes necessariamente orgânicos. Verificamos dessas correlações que existem os termos de viscosidade, bem como o do volume à temperatura normal de ebulição. Wilks-Cheng apresenta na tabela 4.2 volumes moleculares para moléculas simples, como, por exemplo, para a água, cujo valor é 18,9 centímetros cúbicos por mol. Entretanto, como ficaria para o etanol? Ou para o metanol? Observe que na tabela 4.2 não existem essas espécies químicas aí presentes. Entretanto,
Neste caso e para outros, podemos utilizar da contribuição de grupos para a estimativa deste parâmetro termodinâmico VB, baseado nos átomos presentes em tais grupos. Como exemplo, podemos mencionar os aminoácidos aromáticos feitos a L-fenilalanina. Notem, do lado esquerdo do slide, existe a sua fórmula estrutural, no qual nós observamos a presença do anel benzênico, assim como embaixo, a sua fórmula estrutural, a sua fórmula molecular, C9H11NO2. É a partir da combinação dessas duas informações que a gente tem condições de calcular este volume. Nesse caso específico, observe que existem 9 átomos de carbono. A contribuição de cada átomo é de 14,8 centímetros cúbicos por mol. Na mesma situação, a gente observa na fórmula molecular 11 átomos de hidrogênio. A contribuição de cada átomo de hidrogênio é de 3,7 centímetros cúbicos por mol. Entretanto, a gente observa também a presença do nitrogênio. Nesse caso específico, precisamos estar atentos se esse nitrogênio está em dupla ligação, se ele é uma amina primária, se ele é uma amina secundária. Nesse caso específico, ele é uma amina primária e a sua contribuição é de 10,5 centímetros cúbicos por mol. Do mesmo modo, a gente tem que observar a natureza da presença do oxigênio. Nesse caso específico, ele está presente em ácido. Então, a contribuição para tanto são 2 átomos de oxigênio e o valor devido a esse fato é de 12 centímetros cúbicos por mol. Notem nessa fórmula estrutural deste aminoácido a presença do anel benzênico. O que o anel benzênico faz na molécula? Ele comprime a molécula, diminuindo o seu volume. É por isso do sinal negativo. Se fosse sinal negativo, indicando o desconto de 15 centímetros cúbicos por mol. Em assim sendo, o valor do volume molar à temperatura normal de ebulição, por intermédio de Lebas, que é a maneira como a gente denomina essa contribuição de grupos, é de 193,4 centímetros cúbicos por mol. Como exemplo complementar, nós temos a L-tirosina, cujo resultado é de 200,8 centímetros cúbicos por mol. É o mesmo raciocínio do aminoácido anterior, bem como o volume do L-triptofano. Muito bem. Nós vimos até então a difusão de um determinado soluto em um meio diluído. Mas e quando isso não acontece? Por exemplo, a gente fala álcool 70%, admitindo que o 30% venha a ser água. É uma solução concentrada. Como se dá a difusão? Nesse caso, tem-se uma difusão mútua. O que significa isso? É uma difusão de água em etanol, bem como de etanol em água. Nesse caso específico, a lei de Fick, a primeira lei de Fick, que é essa primeira equação em azul, ela vem na forma cuja força motriz é a fração molar, não mais a concentração total da solução, o C. O que significa esse C, nesse caso de solução concentrada? Ele depende fortemente da fração molar de A. Nesse caso específico, nós estamos trabalhando com uma mistura binária, em que a fração molar de A mais a fração molar de B é igual a 1. Neste caso, nós não podemos passar a concentração da solução para dentro da derivada onde está presente a fração molar do soluto. Notem nessa mesma equação, na primeira equação de Fick, o coeficiente termodinâmico de difusão. Nesse coeficiente termodinâmico de difusão, a gente observa o fator termodinâmico gama. O fator termodinâmico corrige a não idealidade da solução, tendo em vista o fato dela estar concentrada. E este fator elevado ao expoente P. Esse expoente P é uma correção de polaridade, advém de uma correção empírica.
Já esse DAB, o coeficiente mútuo de difusão, ele traduz a difusão de uma mistura binária de A em B, bem como de B em A. O seu cálculo pode advir do modelo de Dworkin, no qual o DAB com esse pontinho em cima, né, ou seja, o coeficiente mútuo de difusão, ele advém de uma média ponderada das contribuições de A e de B. Notem, no caso, se A estiver muito diluído, XA é igual a zero. Por via de consequência, o XB é igual a 1. Então, note que o DAB pontinho é igual ao DAB, o subscrito zerinho lá em cima. Já a proposta de Caldwell e Babb, ele considera essa ponderação das frações molares, todavia, corrigida com as viscosidades dinâmicas, seja a viscosidade dinâmica da solução, que é o primeiro eta à esquerda da segunda equação em amarelo, as viscosidades dinâmicas da espécie química B e da espécie química A. No caso da correção da polaridade, D'Agostino e colaboradores impõem que essa correção é igual a 0,64. Entretanto, Siddiq e Lucas, utilizando o coeficiente mútuo de difusão oriundo do modelo de Dworkin, assume que P é igual a 1 se ambos os componentes forem polares, 0,6 se um componente for polar e o outro apolar, e 0,4 se ambos espécies químicas forem apolares. Se nós olharmos no coeficiente termodinâmico de difusão, observem que o coeficiente mútuo de difusão pode advir de um daqueles dois modelos. Nós temos o coeficiente de atividade que vai implicar na influência no fator termodinâmico. Esse fator termodinâmico gama, ele advém, por exemplo, da derivada do coeficiente de Van Laer, no qual, se nós substituirmos a equação em amarelo na primeira equação em azul, derivando-a em relação à fração molar, nós temos o fator termodinâmico baseado no modelo de Van Laer. Contudo, existem outros modelos de coeficiente de atividade da fase líquida que também pode ser utilizado no fator termodinâmico, tais como o modelo de Margulis, o modelo de Wilson e o modelo NRTL. Como exemplo, vamos citar a difusão em uma solução concentrada de etanol em água. Eu peço a vocês que depois leem cuidadosamente o enunciado deste exemplo, tendo em vista a importância para o Brasil do etanol, seja como combustível, seja inclusive como uma espécie, um solvente utilizado em várias áreas da indústria química. Pois bem, no caso específico da difusão de etanol em água a 25 graus Celsius, como apontado na tabela 1, nós verificamos com a variação da fração molar do etanol, e aqui a gente vai identificar A como sendo etanol e B como sendo água. Notem na primeira linha da tabela 1, a variação da fração molar do etanol implica na variação do coeficiente de difusão termodinâmico. Em assim sendo, pede-se: estime os valores teóricos dos coeficientes de difusão termodinâmico considerando o modelo de Siddiq e Lucas. Lembrando que no modelo de Siddiq e Lucas, o coeficiente mútuo de difusão advém do modelo de Dworkin, no qual não há correção de viscosidade. Essa correção de viscosidade vai aparecer no item B, no qual se pede esses valores do coeficiente de difusão termodinâmico, todavia, considerando a correção de viscosidade
assim como considerando o fator P proposto de D'Agostino e colaboradores. Lembre-se que no item A, esse fator P depende das moléculas, se elas são polares ou apolares. Já no item B, esse fator P necessariamente é igual a 0,64. Foi fornecido para vocês as viscosidades dinâmicas do etanol igual a 1,087 centipoase e o da água 0,8911 centipoase. É indicado que os valores de VB pode advir do trabalho de Wilkes-Cheng. Atenção lá. Isso não significa que é para utilizar a correlação de Wilkes-Cheng, mas sim os valores dos volumes moleculares, para tanto utilizar, por exemplo, do volume de Lebas. Outras informações adicionais dizem respeito ao fator termodinâmico. Nesse caso em particular, utiliza-se o fator termodinâmico considerando os modelos de Van Laer. Para tanto, as constantes A subscrito AB e A subscrito BA, em função da temperatura, advém do modelo proposto pelo professor Giordano. E o professor Giordano é um professor lá de São Carlos, e esses dados ele obteve na Unicamp quando do seu mestrado, defendido em 1985. Nas equações 4.16 e 4.17, necessariamente a temperatura a ser utilizada em Kelvin. No caso da viscosidade dinâmica da solução etanol-água, lembrando que foi fornecido o valor da viscosidade dinâmica só do etanol, assim como só da água. E agora, e da solução? Tendo como base os trabalhos de Widmer e Tanaka, nós propusemos o modelo descrito pelas equações de 4.18 a 4.20, cujas constantes são apresentadas no final desse slide. Vamos às contas. A primeira conta refere-se ao modelo de Siddiq-Lucas. Lembrando que A é o etanol e B é a água, ok? Notem que nós temos a primeira equação em azul, é a equação do coeficiente de difusão termodinâmico, em que o coeficiente mútuo de difusão, é o DAB com um pontinho lá em cima do D, advém do modelo de Tarkin. Pois bem, o modelo de Siddiq-Lucas para a difusão do etanol em água, portanto, é difusão em soluções aquosas. Então, nós utilizamos essa primeira equação em amarelo. Observe que, nesse caso, quem está diluído é o etanol. A, uma bolinha em cima. A viscosidade é de quem? É do meio, a viscosidade é da água. Ok? Então, notem que para a primeira equação em amarelo, a viscosidade a ser utilizada aí é igual a 0,8911, porque é a viscosidade da água. Olha lá, hein? Tá ok? Já água diluída em etanol, quem é o meio? O meio é o etanol. Nós identificamos etanol é o A. Nesse caso específico, o meio sendo etanol, a sua viscosidade é 1,087 centipoase. Certo? E a temperatura necessariamente utilizada nessas expressões é em Kelvin. Nesse caso específico, 25 graus Celsius, 298,5. Lembrando que o DAB resultante dessa expressão sai em centímetro quadrado por segundo. Tanto na primeira correlação em amarelo quanto na segunda, nós precisamos conhecer os volumes molares associados. No caso da água, ela é tabelada. Neste caso, 18,9 centímetros cúbicos por mol. Já do etanol, não. Neste caso, nós utilizamos o método de contribuição de grupos de Lebas.
Lembrando que existem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e o oxigênio aí presente é 7,4, porque o oxigênio está em hidroxila, ok? Não está em ácido, por exemplo. Então, notem que nesse caso, para o oxigênio, o valor da sua contribuição é 7,4 centímetros cúbicos por mol. Substituindo essas informações na expressão adequada, o seu valor de VB é 59,3. Desse modo, é possível calcular o coeficiente de difusão do etanol diluído em água, primeira equação em verde, cujo resultado é 1,09 vezes 10 a menos 5 centímetros ao quadrado por segundo, bem como conseguimos calcular agora o coeficiente de difusão da água diluído em etanol, cujo resultado 2,15 vezes 10 a menos 5 centímetros ao quadrado por segundo. Resta nós atacarmos agora a obtenção do coeficiente de difusão termodinâmico. Para tanto, conhecemos o fator termodinâmico advindo do modelo de Van Laer, cujas constantes nele presentes vêm do modelo do professor Giordano, sabendo que a temperatura nesse modelo é em Kelvin, nós temos para a constante A subscrito AB o valor de 1,482 e para a constante de BA 0,999. Em assim sendo, notem só, para variação nessa tabela, para variação da fração molar do etanol, nós temos o resultado associado ao fator termodinâmico. E disso, nós conseguimos, pelo modelo de Sidico-Lucas, sabendo que o fator de polaridade P é igual a 1, porque tanto água quanto etanol são polares, o coeficiente mútuo de difusão, o DAB com pontinho lá em cima, vem pelo modelo de Dworkin, ou seja, sem a correção termodinâmica. Com isso, nós temos os resultados para o coeficiente de difusão termodinâmico apontado na segunda tabela, na segunda linha dessa tabela. Do item B, que é o modelo de Caldwell-Bebe. O que diz esse modelo? Esse modelo, que o coeficiente de difusão, ele depende do fator termodinâmico, que está apresentado nesta tabela, na forma como está aí no slide. Lembrando que esse resultado dessa tabela foi obtido anteriormente. Conhecidos os coeficientes de difusão do etanol diluído em água, primeiro resultado em verde, e de água diluída em etanol, é o resultado em a segunda equação em verde. Notem que nesse caso, pessoal, o coeficiente mútuo de difusão, que está nesta expressão abaixo dos coeficientes de difusão em solução diluída, DAB em função de viscosidade. Esse termo, entre parênteses, advém do modelo de Caldwell-Bebe. O termo entre parênteses está dividido pela viscosidade da solução. Lembrando que foi dados os valores só da viscosidade dinâmica do etanol, do ETA, e só a viscosidade dinâmica da água, que é o ETA-B. Tá legal? Agora, é necessário calcular quem? Para cada valor de fração molar apresentado na primeira linha dessa tabela, o valor da viscosidade dinâmica da solução, no qual nós destacamos em vermelho. Então, notem, foi informado o modelo proposto por nós. Notem que nesse modelo proposto por nós, existe a média ponderada da viscosidade, seria uma viscosidade mútua, com as constantes apresentadas em vermelho, lembrando que a viscosidade do etanol é 1,087 centipoase e da água
0,8911 centipoase. Desse modo, é possível apresentar esta última tabela, no qual a gente observa que na primeira linha existe a variação da fração molar do etanol. Como consequência, existe a variação para cada valor de fração molar, existe um valor de viscosidade dinâmica da solução, conforme apresentado na segunda linha dessa tabela. E, finalmente, os valores do coeficiente de difusão termodinâmico. Notem que, com isso, nós temos agora os dois resultados. Os resultados oriundos do modelo de Siddiq-Lucas e o de agora. Lembrando que a correção P lá em cima, coeficiente de polaridade, vem de D'Agostino, P igual a 0,64. Em assim sendo, nós apresentamos a comparação dos resultados, no qual XA representa a variação da fração molar do etanol, e no eixo Y nós temos os valores do coeficiente de difusão termodinâmico. Notem que os valores experimentais deste coeficiente de difusão são os valores pontilhados. A performance do modelo de Siddiq-Lucas está na curva tracejada e já D'Agostino está na linha contínua. Notem que os dois modelos eles se equivalem qualitativamente. Entretanto, o modelo de D'Agostino apresenta boa concordância em relação aos dados experimentais. A aula de hoje nós finalizamos por aqui e um bom trabalho a todos. Obrigado.